ela só o pessoal só consegue reproduzir todos os sintomas que ela causa no bioensaio quando é introduzido a Pasteurella mutocida, junto com a Bordetella bronquicéptica. A Pasteurella mutocida é um comensal do trato respiratório superior dos suínos e quando as duas atacam juntas, ela causa a rinite atrófica progressiva. Bom, essa doença ela principalmente ocorre em suínos da raça Large White. A Pasteurella mutocida ela é uma bactéria pequena com formato de cocobacilos de 1 a 2 nanômetros de comprimento. Ela não é móvel, não é formadora de esporos, é gram-negativa, anaeróbia facultativa. Os sintomas dessa doença é caracterizado por espirros, surgimento de exudato mucopurulento e seroso na narina. A gente também tem a obstrução do ducto nasolacrimal, levando ao surgimento das placas escuras nos ângulos internos dos olhos, aqui nessa região dos suínos. De alteração macroscópica, a gente pode obter a deformidade de focinhos, atrofia de conchas nasais, desvio de septo, queda no desempenho desses animais, então eles vão comer menos, vai ter um desenvolvimento menor do que os que estão no mesmo padrão que ele, e ela é uma doença de evolução progressiva e crônica. Agora, as alterações microscópicas podem ser reveladas como a infiltração celular na submucosa, redução da síntese matriz óssea, substituição das trabéculas ósseas dos cornetos por tecido conjuntivo fibroso. De diagnóstico, ele é clínico, visualizando as alterações macroscópicas, e a gente também pode verificar em análise de carcaças em frigoríficos e necrópsias. Bom, a gente pode fazer a identificação como exame complementar, a gente faz a identificação dessas bactérias, da Bordetella e da Pasteurella, em inoculação bacteriana em placas de Petri. O conteúdo ali da placa de Petri, né, o meio de cultivo, pode ser agar chocolate e vários outros, mas o pessoal não indica nos livros utilizar agar McConney como meio de cultura porque as bactérias não crescem nele. Bom, o método de prevenção é sempre você verificar se os cachaços que você compra e introduz na sua granja não tem a doença, já que ela não é de certificado obrigatório para as granjas reprodutivas. A gente também pode evitar fazendo o desmame precoce com o uso de antibiótico, porque eles ficam muito imunodeficientes nessa fase, os leitões. E a gente também pode utilizar de sítios distantes. Então, não deixar os leitões perto da maternidade e nem perto do sítio de terminação, essas coisas. O controle, a gente tem a vacinação e ela é dividida com o seguinte programa vacinal. Em matrizes, 100 dias antes do parto, você vacina para passar essa resposta passiva através do colostro para os leitões. A gente também tem que lembrar que ela não vai passar transplacentária essa imunidade para o leitão, porque o tipo de placenta das matrizes é epitélio coreal. Então, a intimidade entre os vasos é muito pouco, com apenas capilares. Então, as células de defesa não conseguem passar para o leitão. Bom, nos cachaços é indicado fazer a vacinação 2 vezes por ano. Em leitões, com o colostro da mãe imunizada, faz uma na desmama e depois repete de 2 a 3 semanas. E em leitões sem o colostro, a gente tem que fazer a vacina com 7 dias e depois na hora da desmama. É uma doença tratável? Então, mais ou menos, porque ela tem como você tratar com antibióticos, só que é muito caro, não compensa para o produtor. E, por exemplo, em leitões,
as deformidades que ocorreram ali no focinho e tudo mais são irreversíveis. Então não compensa, vai machucar o animal, vai fazer só ele sofrer, ele não vai dar uma produtividade lá na frente. Então a gente não recomenda tratar com antibióticos. Um bom controle eficaz é sacrificar esses animais acometidos, porque ele vai estar ali com problemas respiratórios e tudo mais, ele realmente vai estar em sofrimento. Então e esse sofrimento não vai acabar só por conta do uso de antibióticos. A pasteurela suína é causada por uma bactéria chamada Pasteurella multocida, que ela é considerada um importante micro-organismo que ele faz parte da microbiota residente no trato respiratório dos suínos. Até o momento foram identificados 5 serotipos capsulares, A, B, C, D, E e F, e 16 serotipos somáticos. A Pasteurella multocida é um cocobacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo imóvel, pertence à família Pasteurellaceae, sendo a Pasteurella, Actinobacillus e o Haemophilus os principais gêneros componentes. A pneumonia por Pasteurella multocida em suínos frequentemente ocorre como estágio final da pneumonia zoótica. A epidemiologia da infecção pela Pasteurella multocida ainda não está completamente esclarecida. Porém, sabe-se que o agente está presente em quase todas as granjas de suínos e pode ser isolado da cavidade nasal de animais sadios. Os animais suscetíveis são os acometidos por outras infecções primárias, como a pneumonia zoótica ou a síndrome respiratória. Ainda que a transmissão por aerossol possa ocasionalmente ocorrer dentro de uma granja, a provável transmissão mais comum seja a transmissão pelo contato mesmo. O trato respiratório superior é a principal porta de entrada e a via de eliminação é através de excreção respiratória. Os sinais clínicos variam dependendo da patogenicidade da cepa, da Pasteurella multocida e da imunidade do animal infectado também, o qual normalmente vai apresentar dispneia, respiração abdominal. As alterações macroscópicas ocorrem pleurite, abscessos com aderência da pleura à parede torácica. A pleurite geralmente apresenta características não oxidativas. As alterações microscópicas, as principais lesões encontradas no pulmão foram hiperplasia de Belt, broncopneumonia supurativa e a pneumonia intersticial. Os métodos de diagnóstico são os clínicos baseados nos sintomas anatomopatológicos. Pode ser realizado a necrópsia, no caso de animais que vieram a óbito, e laboratoriais, que é a cultura que a gente vai fazer o isolamento do agente para o diagnóstico da mesma. Esse isolamento normalmente é feito em meios enriquecidos, principalmente naqueles suplementados com soro ou sangue. A utilização de meios seletivos tem sido indicada por vários autores para aumentar a probabilidade do isolamento da Pasteurella multocida, a partir de secreções nasais e de pulmão, devido à sua frequente associação com outros micro-organismos. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outros agentes envolvidos em pneumonias, como o Actinobacillus pleuropneumonia, o vírus da influenza, o micoplasma e pneumonia, e outros agentes como os streptococos. O controle da Pasteurella multocida e de outros agentes respiratórios inclui correções ambientais, melhorias nas práticas de manejo, além de antimicrobianos e a vacinação. A quarentena em caso de novos animais também é essencial para o controle e prevenção da doença. A vacinação. Existe uma vacina autógena para a Pasteurella multocida. A administração dessa vacina é via intramuscular e tem indicação em marrãs, porcos e leitões. O tratamento vai consistir na antibiótico-terapia, que é realizada para o tratamento dessa infecção. No entanto, devido ao surgimento de cepas resistentes, nem sempre há sucesso, tornando esse tratamento não tão eficaz. É uma zoonose, não é uma doença transmitida por alimentos e o sacrifício do animal não é obrigatório para conter a doença. Obrigada. A rinite atrófica. São duas bactérias, a Bordetella bronquicéptica e a Pasteurella multocida tipo capsular D,
Então, existem dois estágios dessa doença, né? Então, na mucosa nasal do suíno, a Bordetella bronquicepsa se adere ao epitélio ciliado e com muco. Já a Pasteurella motucida tipo D, ela não consegue se aderir à mucosa nasal. Então, ela fica nas tonsilas. Bom, o que acontece? A Bordetella se adere e produz uma rinite atrófica regenerativa. Então, ela começa um processo inflamatório e aí sim a Pasteurella motucida consegue sair lá das tonsilas, né, e ir causar o problema lá no focinho do leitão. Né? Lembrando que as tonsilas no suíno são essas duas placas, aqui termina o palato duro, então essas duas placas têm esse aspecto, parece uma casca de laranja, toda furadinha, das criptas tonsilares. Aqui nós encontramos muitas bactérias de interesse na suinocultura, tanto bactérias apatogênicas como algumas com potencial patogênico, como a Pasteurella motucida, como o Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus, entre outros. Então a Pasteurella motucida tipo D, após a lesão inicial da mucosa provocada pela Bordetella, ela se instala e agrava as lesões, provocando a rinite atrófica não regenerativa, e sim progressiva.